Você também que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Sala 57, a que você seja abençoado e agraciado com a presença do Espírito Santo no seu coração hoje e para todos sempre, até Jesus voltar e estarmos face a face com Ele no céu. Nesta semana, nós estamos com uma semana sobre o santuário aplicado. A gente tem acompanhado aí dia a dia, de maneira um pouco mais detalhada, cada móvel do santuário. Assim como nós fazemos, né, na oração do santuário, passamos pelo altar de sacrifício, né, pastor Ednei, passamos ali pela pia de bronze com o pastor Moreira, ontem, né, e hoje a gente vai passar, então, a segunda cortina e entrar no primeiro compartimento ali do santuário, que nós chamamos de santo, ok? Nós vamos entrar no santo ali, vamos analisar o primeiro móvel, que é a mesa dos pães da proposição ou pães da presença, numa tradução literal do texto hebraico, os pães da presença. Eu quero mostrar para você aqui a imagem, né? Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Muito bem. Está aparecendo para você a tela toda aí? Perfeito, amigo. Maravilha. Então, você tem aqui, né? Aqui ficava a segunda cortina. O sacerdote, ao abrir essa segunda cortina, entrava aqui, ó, no lugar santo, tá? E quando ele entrava, à sua direita estava a mesa com os pães da proposição. Tá? Estavam alinhados aqui 12 pães, um por cada tribo de Israel, né? E em cima desses pães eram colocados também incenso, você tinha aqui alguns utensílios, né, que faziam parte deste móvel. Aqui você tem ele um pouco mais detalhado, tá? A mesa, ela media aqui aproximadamente 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura. Tinha aqui, né, as duas varas que eram usadas para o transporte dessa mesa, e ela tinha aí 70 centímetros de altura. Ficava à direita do sacerdote logo que ele entrava no santuário. Este é o móvel. Agora eu quero ler com você. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, acompanha a leitura, né? Nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 30. Êxodo, capítulo 25, verso 23 até o verso 30. Nós temos aqui as orientações de Deus para Moisés com relação à construção do santuário no deserto, que depois vai ser substituído pelo Templo de Salomão, mas vai seguir também as orientações de Deus, e a dinâmica dos compartimentos vai ser basicamente a mesma, né? Então, Êxodo capítulo 25, a partir do verso 23, nós lemos assim, Êxodo 25, verso 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados de largura, de 1 côvado. Então, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia,
e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará a mesa. Também farás para os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. E o verso 30, porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Então, esse texto descreve o móvel, feito de madeira de acácia, revestido de ouro, parecido com a Arca da Aliança. Tá? Nós temos aí as descrições, como eu já apresentei para você, comprimento, largura, altura, né, a maneira de transportar, e o final do texto diz, porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Então, isso devia ser um serviço contínuo realizado pelo sacerdote ali no primeiro compartimento do santuário, do tabernáculo, lá no deserto e depois no templo de Salomão. Agora a gente vai para uma descrição dos pães. Tá? Aqui a gente tem a descrição do móvel e a ordem para colocar sobre esse móvel os pães da proposição. Agora a gente vai para uma descrição um pouco mais detalhada dos pães e vamos entrar, então, nas aplicações para a nossa caminhada. Vou convidar você aí comigo para Levítico, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 5 ao 9, onde a gente tem aqui a descrição, né, dos pães e como eles deveriam ser manuseados e trocados. Levítico, capítulo 24, do verso 5 ao verso 9. Diz assim: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para ele, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Nestes 2 textos, nós temos a descrição do móvel e a descrição dos pães, os pães da proposição ou pães da presença. A série chama, né, Santuário Aplicado. Por que santuário aplicado? Nós fazemos aqui a oração do santuário, você já faz uma ideia disso, a gente usa a oração do santuário de forma didática. Nós, adventistas do 7º dia, cremos que o santuário era um símbolo, uma maneira de Deus ensinar para nós a salvação. Tá? O santuário, ele apontava para Cristo, a gente já vai ver mais detalhadamente isso, apontava para Cristo, e uma vez que Cristo veio, morreu, o véu do santuário lá em Jerusalém foi rasgado de alto a baixo. Nós entendemos que o santuário terrestre cumpriu o seu papel e ainda cumpre, porque, de acordo com o livro de Hebreus, Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, construído por Deus e não por homens. Tá? Então, não há nenhum poder, nenhuma magia no santuário terrestre, mas é como uma sala de aula de Deus. Quando Deus pensou em ensinar para a humanidade o plano da salvação, Deus, então, orientou Moisés a construir o santuário, para que ali ele pudesse encenar e ensinar a salvação para você e para mim. Então, se nós queremos aprender mais sobre o santuário, mais sobre salvação, nós devemos olhar para o santuário. Tá? No livro O Grande Conflito, tem um capítulo, se você puder separar um tempinho hoje para ler, né? O santuário, o centro da nossa esperança.
O santuário celestial, o centro da nossa esperança. Tá? Nós, se quisermos aprender mais sobre salvação, devemos olhar ali como funcionava o santuário. Tá? Agora, nós podemos olhar para o santuário e aplicar o que acontece ali à nossa caminhada, né? A nossa caminhada. Por isso a série O Santuário Aplicado. Como é que isso vem para nós na prática? Esse é um desafio para nós hoje. Aprendermos a transformar a palavra de Deus em alimento diário para nós, no nosso dia a dia. Como é que a Bíblia influencia o meu casamento, o meu relacionamento com os filhos, né, meu relacionamento com os vizinhos, com o patrão, com o empregado. Esse é o nosso desafio, por isso, santuário aplicado. Falando especificamente sobre este móvel com seus pães, o que nós aprendemos quando olhamos para a mesa dos pães da proposição? Logo que o sacerdote entrava, à sua direita estava ali, como já disse, a mesa com esses pães. E esses pães são símbolos da provisão de Deus. Deus ele é apresentado na Bíblia como Deus da providência, como Deus da providência. E se tem uma coisa que é básica para nós seres humanos, é a alimentação. Ninguém vive sem alimento. Ninguém vive. Se tem algumas teorias, né, de se alimentar de sol e tudo mais, mas na prática, de verdade, nós precisamos de alimento. Tá? E aí, um dos alimentos mais comuns em todo mundo é o pão. Um dos alimentos mais comuns em todo mundo é o pão. Então, quando Deus queria mostrar para o seu povo a provisão, né, a sua capacidade de prover, ele coloca ali dentro do santuário este móvel, a mesa com os pães da proposição. Então, esse móvel e com o seu pão, sempre que eu me referir a esse móvel, pense na mesa e nos pães. Tá? Um não existe sem o outro. Então, Deus coloca ali este móvel para lembrar ao povo de Israel que ele era o Deus da provisão, que ele providenciava tudo o que o ser humano precisasse. A questão de prover alimento, né, ou a questão do alimento como ensino de provisão, ela é muito frequente na Bíblia. O próprio livro do Êxodo, você tem aqui a história do maná, no capítulo 16, Deus providenciando o alimento para Israel todos os dias, né, à exceção do sábado. A história completa está em Êxodo 16, você pode ler lá. Então, aparece ali Deus providenciando o alimento. Quando nós vamos para a criação, lá em Gênesis 1, 29, logo após criar o ser humano, abençoar o ser humano, Deus vai descrever, a Bíblia descreve o que Deus deu ao ser humano como alimento. Então, a provisão, né, na Bíblia, Deus como provedor está muito relacionado com a questão do alimento. Tá? Com a questão do alimento. Então, este móvel lá no santuário chama a nossa atenção para Deus como Deus da providência. E quando na oração do santuário nós chegamos nesse móvel, passamos a segunda cortina e entramos ali no santo e nós nos ajoelhamos diante da mesa dos pães da proposição, é a hora de nós pedirmos. É a hora de nós pedirmos. E, irmãos, se há uma coisa que nós podemos fazer diante de Deus, é pedir. Pedir o que quisermos. Nós podemos e devemos pedir. É interessante que, às vezes, nós, seres humanos, nos relacionamos com Deus de uma maneira muito distante. Nós nos relacionamos com Deus de uma maneira muito distante. É como se a gente não quisesse incomodar a Deus. Tem pessoa que diz assim, né? Ai, Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu fico tanto tempo sem te pedir alguma coisa. Ah, Senhor,
eu tenho tanto tempo que eu não te peço, então agora eu vou te pedir. Então a gente vive nesse relacionamento com Deus como se a gente primeiro precisasse agradar a Deus para depois pedir alguma coisa, né? Mas a mesa lembra a você e a mim. A mesa dos pães lembra a você e a mim que Deus é o Deus da providência. E nós devemos recorrer a Deus. Às vezes, nós fazemos assim, Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já recorri a uma pessoa que eu conheço, que é influente. Eu já fui em tal autoridade, já fui no banco. Eu já falei com fulano de tal, já falei com esse familiar aqui. Senhor, eu já fiz de tudo. Eu já tentei de tudo e não deu jeito. Então, eu estou aqui para pedir a sua ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixe de fora as alternativas humanas. Deixe de fora o socorro humano e vá direto ao ponto. Vá primeiramente, essa orientação aqui, essa aplicação, não é um incentivo ao relaxamento, né, à preguiça humana, mas é colocar as coisas na sua devida ordem. Tá? Primeiro, fale com Deus, busque Deus, e aí o Espírito Santo poderá orientar você. Olha, isso que você está precisando, você pode conseguir com a ajuda de fulano de tal. Isso que você está precisando, você deve ir até tal lugar. Então, primeiramente, nós devemos buscar a Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da providência. Quando nós estivermos em uma situação precisando de alguma coisa, passando por alguma necessidade, a primeira pessoa a quem nós devemos recorrer é o nosso Deus. Primeiramente, devemos ir a Ele. Sem esse negócio de querer primeiro buscar e tal, não vou incomodar Deus. Não, Deus é nosso Pai. Quando Abraão estava subindo o Monte Moriá com seu filho Isaque, Isaque pergunta, né, meu pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, mas não tem o cordeiro. O que a gente vai fazer? Abraão, rapidamente, ele responde, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Então, nesse dia de preparação, nessa sexta-feira, Deus é o Deus da providência. Tudo que nós precisamos vem de Deus. Então, nós devemos buscar na fonte certa. Nós devemos buscar na fonte certa. Uma outra questão que eu gostaria de analisar com você, aqui ao pensarmos na mesa, né, dos pães da presença, se você reparou aqui na leitura de Levítico, capítulo 24, o verso 8, ele vai dizer, em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. Os pães da proposição eram trocados uma vez por semana. E olha o dia que ele era trocado, justamente no sábado. Justamente no sábado. É interessante, né? Na criação, Deus cria o ser humano no sexto dia, né? Imagino eu, a Bíblia não diz, né? Mas pela dinâmica ali da criação, o ser humano é criado e Deus faz o casamento já próximo ao final da sexta-feira. Já próximo ao final da sexta-feira, e logo em seguida eles vão entrar no sábado, e logo após a criação e a bênção, Deus concede a eles o seu alimento. E lá no santuário, o pão da presença era trocado no dia do sábado. A renovação da presença de Deus na vida do povo de Israel, no santuário no deserto e no templo de Salomão, ela acontecia no sábado. Há algum tempo, eu creio que, recapitulando aqui, ou passando uma lição, eu mencionei para você, e volto a dizer hoje, nós precisamos parar de olhar para o sábado como o final da semana. Nós precisamos começar a encarar o sábado como o começo, porque o sábado foi o primeiro dia
completo da humanidade. Tá? Não dos judeus, não dos israelitas, mas da humanidade, porque na época, quando Deus criou, só tinha Adão e Eva, era a humanidade. Então, o sábado foi esse primeiro dia. É o dia de nós renovarmos a presença de Deus na nossa vida. E os pães da proposição, eles eram trocados pelo sacerdote a cada sábado. Então, a presença de Deus na vida do povo de Israel, simbolizada ali com os pães da presença, acontecia, essa renovação acontecia no sábado. Então, hoje é sexta-feira, prepare-se para renovar a presença de Deus também na sua vida, logo assim que o sábado chegar. Logo assim que o sábado chegar. Tá? E isso era um hábito que deveria se cumprir perpetuamente. Ou seja, enquanto Israel vivesse naquela dinâmica, eles deveriam fazer essa cerimônia a cada sábado. O sacerdote pegava ali o incenso, muito provavelmente ele queimava aquele incenso, e então o sacerdote, né? Os sacerdotes comeriam ali aquele pão, E aí eu quero chamar já a sua atenção para um outro detalhe, né? Então a gente enfatizou até agora a provisão de Deus, a renovação da presença de Deus na nossa vida no sétimo dia, e uma outra lição que nós aprendemos com a mesa o povo de Israel estava cercado de pagãos, com os seus rituais pagãos. E no paganismo, o povo alimentava a divindade. No paganismo, o povo alimentava a divindade. Agora, na religião de Israel, a religião da Bíblia, é a divindade que alimenta o povo. É a divindade que alimenta o povo. Na hora de trocar ali, de renovar os pães, após 7 dias, os sacerdotes comiam ali aquele alimento. Então, quando a gente vai para o paganismo que cercava Israel, o povo estava preocupado em alimentar a divindade. Quando a gente vai para a religião bíblica, a religião verdadeira, é Deus quem nos alimenta. Então, aquele móvel era símbolo da provisão de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir. Não tenha. Não importa se é uma coisa muito grande aos olhos humanos, se é uma coisa pequena, peça. Você perdeu uma chave, peça a Deus que ajude você. Você quer realizar um sonho, peça que Deus te ajude a realizar esse sonho. Peça que Deus te ajude a realizar esse sonho. Tá chegando aí, né, o final do ano, e você está precisando de alguma coisa, quer conceder alguma coisa aí à sua família, aos seus filhos, peça a Deus. De repente tem uma criança aí na sua casa que está te pedindo, né, uma bicicleta, está te pedindo um carrinho, uma bola. Certamente tem alguma criança pedindo celular, e eu vou dizer a você para não dar, tá bom? Isso aí você não pede a Deus um celular para a criança, que não vai ser benéfico, ok? Tem pesquisas aí científicas mostrando que não devemos dar aí aparelhos eletrônicos, né, para crianças aí até uma certa idade, mas está pedindo uma bicicleta, está pedindo uma bola, está pedindo um carrinho, e você não tem. De repente o orçamento está mais apertado que calça de cantor sertanejo. Vá até Deus, tá? Fale com ele, fala assim, meu menino está pedindo aqui uma bola, está pedindo uma bicicleta, e eu não tenho mais de onde cortar, não tenho de onde tirar, mas eu aprendi aqui hoje na sala 57, na série Santuário Aplicado, que o Senhor é o Deus da providência. O Senhor tem uma bicicleta em algum lugar desse universo para eu dar para essa criança. Tá? Então, meu amigo, peça. Tá? Não tenha medo, não venha com essa história de, Senhor, tem tanto tempo que eu não te peço uma coisa. Não, Senhor, se o Senhor me der, eu fico tanto tempo sem pedir. Não precisa, Deus é nosso Pai, tá? Deus é nosso Pai. E nós podemos chegar perto dele e pedir o que nós quisermos. Como nossos filhos chegam para nós e pedem o que eles querem, ok? Avançando aqui,
Uma outra coisa que nós aprendemos com a mesa dos pães é a necessidade ou desejo de Deus de que nós tenhamos uma íntima comunhão com Ele. Uma íntima comunhão com Ele. O móvel é descrito aqui no capítulo 25 de Êxodo, né? A mesa, ela é descrita aqui no capítulo 25 de Êxodo. Agora, no capítulo 24, Êxodo capítulo 24, nós temos aqui do verso 9 até o verso 11, um momento em que um grupo vai subir ao monte e eles vão ter ali uma refeição com Deus. Vai subir ali, né? Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel. Eles vão subir ao monte e vão ter ali um momento de comunhão com Deus. Tá? No verso 11 diz que eles viram a Deus e comeram e beberam. Na Bíblia, a gente já mencionou isso aqui na sala também, a comida é símbolo de intimidade. E, às vezes, em um momento de aliança, Deus chama o povo para uma refeição. Lá em Gênesis 18, Deus vai visitar Abraão, Deus vai fazer uma aliança com Abraão, e eles vão tomar uma refeição juntas. Aqui em Êxodo 24, Deus havia acabado de entregar a lei para o povo, e então eles têm um momento de refeição. Tá? Deus entrega a lei, Deus ali estipula a aliança com eles, e eles vão então tomar uma refeição juntos. Quem vive em aliança com Deus é chamado para viver um relacionamento de intimidade com Deus. E na cultura bíblica, um dos momentos de maior intimidade que o ser humano pode ter um com o outro é através da alimentação. Por mais que nós incentivemos aqui na sala atos de bondade, chegar alguém no seu portão, você atender bem, né? E como tem sido gostoso aprender isso aqui na sala, né? Às vezes, eu confesso aqui para vocês, às vezes as pessoas chegavam na minha porta e eu atendia mais por obrigação, né? Por saber que é o certo, né? Pensava em Mateus 25, né? Tive fome, não me deste de comer. Falava, deixa eu ver aqui alguma coisa para essa pessoa. Mas, às vezes, o coração não estava com tanta boa vontade, né? Agora, vivendo essa experiência aqui da sala, tenho aprendido, né? Às vezes, conversar, ouvir a pessoa, né? O que ela tem a falar. Obviamente, pela realidade que nós vivemos, nem sempre vai ser possível você convidar essa pessoa para entrar e comer, né? Mas você vai atender ela da melhor maneira possível. Agora, quando você é realmente íntimo de alguém, você leva para sua casa, né? Ou se você não é íntimo da pessoa, uma das melhores formas de desenvolver a intimidade é levando a pessoa para casa para você almoçar. Nós temos aqui, no nosso distrito, a gente tem feito um projeto evangelístico chamado Amigos de Oração. E parte desse projeto consiste em trazer a pessoa para uma refeição. Nesses 2 últimos anos de pandemia, a gente foi muito prejudicado nesse processo, né? Porque tínhamos estar muito limitados para trazer alguém para a nossa casa, né? Então, se você quer desenvolver intimidade com alguém, traz para sua casa. Faz ali a refeição com ele. Os pães da presença que eram comidos ali no lugar santo, chamam a nossa atenção para o desejo de Deus de viver em íntima relação conosco, viver ali um relacionamento de intimidade, momentos de desenvolvermos comunhão, né? Comunhão não é tanto ter, mas é algo que a gente se desenvolve, né? Desenvolvemos comunhão para ter em comum com Deus. E os pães da presença chamam a nossa atenção para isso, né? Não à toa tem esse nome, pães da presença, é símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Um convite à intimidade,
E para nós finalizarmos a nossa reflexão sobre a mesa com os pães da presença, nós precisamos nos lembrar que o santuário, em sua totalidade, apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Então, aqueles pães, eles apontavam para Jesus Cristo, o pão da vida. Eles apontavam para Jesus Cristo, o pão da vida. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos lá em João 6, o próprio Cristo Jesus discursando, né? E lá em João 6, verso 35, no verso 48, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro maná. O verso 30 até o verso 33. Eu sou o verdadeiro maná. Lá no santuário, apenas os sacerdotes comiam aquele pão. Agora, o convite de Cristo para nós, lá em João 6, é para que todos nós nos alimentemos de Jesus Cristo, o pão da vida. Nos alimentemos de Jesus Cristo, o pão da vida. E assim como aqueles pães, eles apontavam para a presença de Deus no meio do povo dele, Cristo é presente conosco hoje por meio da obra do Espírito Santo. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, vou enviar um outro consolador, o meu representante. Então, por meio do Espírito Santo, Cristo é o pão da vida conosco hoje. Cristo é o pão da vida conosco hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O povo de Israel tinha ali os pães da presença. Nós temos Jesus Cristo, o pão da vida, conosco. Mas Cristo não é a provisão apenas das nossas necessidades. Cristo não é. Ele não mantém apenas a nossa vida física, não provê apenas as nossas necessidades temporais. Cristo é também o suprimento para as nossas necessidades eternas. Quando a gente vai para Atos 4:12, o apóstolo Pedro ali pregando, ele vai dizer, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E de quem que ele está falando? Nos versos anteriores, ele vai deixar claro que ele está falando de Cristo Jesus. Então, Cristo é o pão da vida material, é quem nos mantém a vida física, o coração pulsando, mas é aquele que nos dá também a vida eterna. Se nós nos alimentarmos de Cristo, se nós nos alimentarmos dele por meio do Espírito Santo, nós teremos a vida eterna. Então, hoje eu quero fazer um convite para você. Talvez você entrou na sala hoje pela primeira vez, talvez você já está aqui há algum tempo, mas ainda não tomou ainda aquela decisão, né, de se aproximar de Cristo, de se render a Ele. O pão, ele é conhecidamente, você está me ouvindo aqui, sabe, é alimento. Pão é alimento. Mas se você comprar um pão assim bem bonito, né, bem assim, atraente aos olhos, você pode cheirar aquele pão, você pode acariciar aquele pão, você pode olhar aquele pão, mas se você não comer aquele pão, ele não vai fazer parte da sua vida. Não vai fazer parte da sua vida. Cristo, ele é extremamente atraente. Até as pessoas que não acreditam em Deus, elas se atraem por Cristo, porque Cristo é atraente. Quando você começa a olhar a vida de Cristo, né, você não tem como não se apaixonar por Cristo, né? Não tem como não se apaixonar por Cristo. Ele quebra todos os paradigmas que a gente tem, ele valoriza os marginalizados, ele perdoa, né? Enquanto alguns querem atacar pedra, Cristo perdoa. Então, Cristo é fenomenal, né? O livro do pastor Amin, né, tem o título O Incomparável Jesus Cristo.
Então, Cristo é alguém que atrai a gente. E tem muitas pessoas que se atraem por Cristo, mas ficam observando a distância. Se você olhar o pão à distância, mas não deixar aquele pão entrar no seu organismo, é que não vai fazer diferença, se você não experimentar. Então, hoje, ao analisarmos este móvel, a mesa, com os pães da proposição, os pães da presença, eu quero fazer um convite, eu faço um convite para você. Paremos de olhar Cristo à distância e nos alimentemos de Cristo, o pão da vida, para que ele faça parte de nós e então nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo revele para nós a cada dia a sublimidade de Cristo Jesus. Amém. Pão da vida alimenta o meu coração. Teus ensinos me sustentam quando em aflição. És o verdadeiro pão do céu. És o meu amigo mais fiel. Pão da vida alimenta o meu coração. Pão da vida fortalece minha comunhão. Teu Espírito me acalma quando em oração. Faz-me sempre humilde, mais leal. Livra-me do orgulho e todo o mal. Pão da vida alimenta o meu coração. És o pão da vida, és o pão da vida, és o pão da vida, pão da vida santifica minha devoção. Dá-me forças, dá-me vida eterna e salvação. Molda-me no amor que vem da cruz. Encha-me de paz, meu bom Jesus. Pão da vida alimenta o meu coração. Alimenta o meu coração. Nosso grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque quando nós vamos para a Tua palavra, fica evidente o Teu desejo de estar presente conosco, o Teu desejo de se relacionar conosco. Quando nós vamos para o santuário, passamos a segunda cortina, logo à nossa direita nós vemos a mesa com os pães da presença. Ó Deus, aqueles pães simbolizavam a Tua provisão, a Tua capacidade de prover o que nós precisamos. Apontava para Cristo, o Cordeiro, que Tu providenciarias para a humanidade. E de fato, ó Deus, providenciaste este Cordeiro. E nós somos convidados a nos alimentar da carne de Cristo, o pão da vida. Uma linguagem forte para chamar a nossa atenção para o fato de que nossa única esperança, a única
maneira de termos restaurados em nós a natureza semelhante à tua é através de Cristo Jesus. Bondoso Deus, hoje esse relacionamento com Cristo, o pão da vida, ele é tornado real pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo agindo no nosso coração. Então, Pai, nós te clamamos, como é o propósito principal desta sala, desde o seu começo. Batiza-nos com o teu Espírito, para que Cristo seja formado em nós. E uma vez formado em nós, que consigamos, através de palavras, de atos, de olhares, refletir a imagem de Cristo Jesus. E que outros que estão ao nosso redor também tomem parte neste pão e tenham vida e vida em abundância. Senhor, a nossa vida, depois do processo de vacinação, ela tem voltado à normalidade e nós corremos o risco de cortar a comunhão contigo. Abra os nossos olhos, Deus, e nos desperta para o perigo que corremos quando cortamos a comunhão contigo, quando cortamos o relacionamento contigo. E que, despertados pelo Espírito, nós não cometamos o erro de sair para as atividades do dia sem nos alimentar de Cristo, pão da vida. Bondoso Deus, por mais que seja gostoso estudar a palavra, orar, ser impressionado pelo Espírito Santo e assim ter um relacionamento real com Cristo, nós queremos mais. Nós queremos ver a tua glória, Deus. Nós queremos andar de braços dados, abraçados com o nosso Salvador, face a face, pessoalmente, presencialmente. Então nós clamamos, Deus, batiza-nos com o teu Espírito, para que preguemos o Evangelho e então Cristo possa vir para buscar aqueles que o aceitaram. E então nós viveremos lado a lado com o pão da vida. Ó Deus, como o nosso coração anseia por isso. E nós oramos, Deus, pelo reavivamento de cada um de nós, para que isso se torne real e a tua presença não precise mais ser simbolizada pelos pães, mas que nós estejamos de fato, ó Deus, fisicamente na tua presença. Em nome de Jesus, rogamos que continues abençoando o restante desta reunião. Amém e amém, Senhor.